Está no ar o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, aqui pela nossa UniTV. A apresentação do programa deste seu amigo Haroldo Silva, o Dura. A direção técnica, Fabrício, Felipe e toda a sua equipe. A direção geral do programa, do professor jornalista Hildo Silva. O Linha de Fogo desta quarta-feira faz bem diferente. Hoje conversa literalmente com um campeão de Muay Thai, de Tubarão. É o campeão de Muay Thai, um esporte de Tubarão, que irá nos representar no fim deste mês na Itália, tá? Numa Copa do Mundo, na categoria. Muito importante essa conversa. Mas, Duro, o que é o Muay Thai? O que é o Muay Thai? Que tipo de luta é isso? É uma luta, sim, um esporte. É um esporte. Nós temos um campeão aqui de Tubarão. Mas é bom vocês entenderem, saber o que é o Muay Thai. Para mim também foi surpresa. A gente conhece o boxe, a gente conhece o UFC, a gente conhece vários tipos de categorias de lutas mundo afora, né? Nós mesmo paramos na frente da TV para assistir essas lutas. Mas nós aqui em Tubarão, nós temos um campeão que é mais ou menos nessa mesma linha, certo? Só que a barra é mais pesada. E nós temos um campeão que vai nos representar na Itália com grandes chances de conquistar esta Copa lá na Itália. Mas para saber, o Muay Thai tem se mostrado uma ferramenta de transformação pessoal, que ensina mais do que técnica de combate. Lições valiosas sobre resiliência, paciência, respeito e superação. Com o tempo, os praticantes desta modalidade, desse esporte, tendem a criar força e resistência muscular, diminuir a fadiga, aumentar a flexibilidade e melhorar o condicionamento cardiovascular, entre outros benefícios. O resultado disso é um indivíduo mais ágil, forte e resistente às atividades de maior impacto. Muay Thai, também conhecido como boxe tailandês, é uma arte marcial originária da Tailândia, conhecida como a arte das 8 armas. Isso porque utiliza 8 pontos de contato do corpo para atacar e se defender. 2 punhos, 2 cotovelos, 2 joelhos e 2 canelas e pés. O Muay Thai surgiu como uma forma de combate militar no antigo reino do Sião, atual Tailândia, e ao longo dos séculos evoluiu para um esporte nacional. Estou conversando aqui com Felipe Souto, atleta multicampeão de Muay Thai. Querido amigo campeão, que honra ter você aqui, cara. Eu estou muito emocionado, assim, diante de um campeão. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, desde já, agradeço, né, pelo convite, por essa honra. A honra não é só de vocês, é minha também. Tá podendo expressar um pouco do que é a minha vida, do que é o Muay Thai, né? Desde já, muito obrigado. Agora, sabe o que é, às vezes, na TV... A gente faz programas políticos aqui, fala com especialistas. Eu nunca entrevistei um campeão. Nossa, como é que é ser campeão de uma luta? Eu falei aqui do UFC, falei do boxe. Nós temos no Brasil grandes estrelas, grandes referências do esporte de contato. E o Muay Thai é novo no Brasil, ô Felipe? Então, o Muay Thai ele não é tão novo no Brasil, sabe? Mas o reconhecimento está vindo por agora, né? O Muay Thai ele é uma arte marcial que o pessoal enxerga de uma forma como se fosse muito agressiva. De fato dentro do ringue, né, é agressivo, só que tem muitos valores por trás do Muay Thai. E o Muay Thai ele tem crescido muito aqui no Brasil, tem sido valorizado de certa forma e para mim é um prazer fazer parte disso, sabe? Tá alavancando, né, o esporte, o cenário brasileiro para fora do Brasil, né? Lá na Itália, para mim é um prazer. Tá sendo... Temos muitos lutadores no Brasil também já de Muay Thai? Temos grandes nomes, inclusive nomes que eu caminho perto, como o Felipe da Rosa, de Criciúma, é o número 1 do Brasil, o Felipe Barata também, que é o Felipe Oliveira, ali de Criciúma também. São pessoas que eu tenho como referência, sabe?
que eu caminho perto. O Brandon Costa, né? O Cirilo, que é o meu professor também, são pessoas assim que olha, são referência para mim. O Cirilo é de Tubarão? É de Tubarão. É mesmo? É de Tubarão. Mas não é campeão, né, Cirilo? É um grande lutador. Hoje ele não luta mais, mas já foi um grande campeão. O orgulho do professor é ver o seu aluno crescer, né? Isso. É ver o seu aluno vencedor, né? É isso aí. Isso é o maior orgulho do professor. Agora, eu estava lendo a respeito dessa luta, né? Eu achei super interessante. Por exemplo, se você vai no UFC, você vê aquele dedo nos olhos, dedo não sei o quê, você machuca. Não que essa luta também preserve alguma coisa, mas algumas filosofias e regras é interessante. Por exemplo, eu estava lendo, o que é proibido nessa luta? Por exemplo, cabeçadas. Sim. Por mais que ela represente uma luta de impacto muito forte, né? Sim. Dedo nos olhos. Não tem nem como, né? A luva, ela é fechada, né? Não tem nem como. Mordida. É proibido também, com certeza. Puxar cabelo, ataque à boca do adversário, ataques à virilha, enfiar o dedo em qualquer orifício, corte ou laceração do adversário, manipular, enfim. Quer dizer, tem muitas coisas. O que é que mais ou menos mais se trabalha na luta? O que é que se mais mede, o juiz mede durante uma luta? Sim. Então vamos lá. Na verdade, o Muay Thai existem várias denominações, né? Várias grandes variações de tipo de lutadores, né? Por exemplo, existem lutadores que gostam mais de cotovelar, eu sou um deles, que gosto mais de cotovelar, joelhar, sabe, jogar mais de perto. Tem lutadores que só gostam de chutar, tem lutadores que gostam mais de pegar de mão, né? Que a gente diz que usar mais as mãos, né? E sim, o Muay Thai ele tem 3 pilares, né? Que é a força, equilíbrio e a postura. E o árbitro ele avalia muito sobre a contundência. Exatamente o que a gente estava falando agora, que você estava falando, né? Sobre a contundência. Então, obviamente que se eu jogar meu cotovelo e abrir uma brecha, né? Se abrir uma brecha, o árbitro vai abrir a contagem, né? Porque também, apesar de ser um esporte, né? Uma arte marcial de grande contato, a integridade física é muito importante, sabe? Agora, interessante. O árbitro, ele para e é obrigado a parar. Entendeu? Agora, e uma das coisas, das características do mandamento do Muay Thai, tudo isso que eu estou falando para você, eu pesquisei, né? Sim. Porque eu estou entrevistando um campeão. Sim. Então, eu sou obrigado a fazer que você entenda que eu sei um pouquinho. Sim. Se bem que todo o meu corpo... Eu daria um bom lutador de Muay Thai? Com certeza. Pela idade, não. Não, idade. Tudo é possível. Pela idade também? Tudo é possível, tudo é possível. Eu creio, assim, né? Foi assim comigo, tá? Eu já vou abrir o jogo que foi assim comigo. Por favor, como é que foi? Foi assim como é que comigo. você encontrou o Muay Thai? Isso, foi assim comigo, né? Porque quem me conhece, né? Até quem não conhece, só olhar pra mim, já vê que eu sou um cara pesado, eu sou um cara que tem o meu biotipo pra uma pessoa pesada, sabe? Só que eu nunca fui um cara bardudo, assim, de ser sedentário. Nunca fui. Sempre gostei de jogar bola, sempre gostei de correr, de fazer as coisas. Só que um dia eu fui fazer uma aula de jiu-jitsu, para ter noção. E o próprio professor de jiu-jitsu, eu digo que foi Deus que me direcionou, né? Porque o próprio professor de jiu-jitsu, ele me falou assim, eu acho que tu se daria melhor numa aula de Muay Thai. E eu fui lá, fiz, ele tipo assim... Ele nem sabia nem o que era o Muay Thai. Ele deixou de ganhar dinheiro e me indicou para outro caminho, na mesma academia, e acabou que... Olha, eu fiz a minha primeira aula e nunca mais parei. Sério mesmo? Nunca mais. O professor tem essa visão, essa visibilidade, essa visão de olhar pro biotipo e dizer assim, cara, não é aqui o teu negócio. Sim. É lá. Sim. E ele tinha razão? Tinha razão. Tinha razão. Com certeza, porque eu também sou campeão, né? Por isso multicampeão, porque eu também sou campeão de alguns outros esportes, como a luta olímpica, né? Que é a greco-romana, né? Eu já lutei, fui para nacional, fiquei em 4º lugar, entendeu? Então eu tenho um bom leque, mas a arte de contato, que é o Muay Thai, né? O striker que eles falam, é a minha paixão. Agora, esse esporte, essa arte do contato que você falou, quando eu estou falando dos cinturões que estão aqui, né? Os cinturões, dá para visualizar bem, mas ele não é ainda um esporte olímpico, né? Não, ainda não. Eu na verdade, o que eu vi é que já está em análise,
sabe? Tá pré-aprovado, bem dizer. Só que o que a gente pode olhar, né? Uma base olímpica do esporte, né? Por exemplo, o boxe. Usa capacete, essas coisas, entendeu? E o Muay Thai, o que eu vejo que demora às vezes para entrar melhor assim é porque, querendo ou não, ainda assim, mesmo de cotoveleira, é uma luta mais agressiva, sabe? Tem joelho, tem cotovelo, então é complicado para os Jogos Olímpicos, entende? Meu Deus, já produção, o tempo está correndo, mas eu quero falar também dos mandamentos do Muay Thai. Eu achei isso muito interessante, como respeitar os pais, respeitar o mestre, o professor, respeitar os mais graduados, respeitar os mais fracos, respeitar os mais fortes, nunca agredir, utilizar a técnica do Muay Thai somente para defesa e treinar sempre. Esses mandamentos aqui tem que ser na risca. Tem que ser na risca. Tem que viver com isso na risca. Com certeza. Eu sou atleta e também sou professor, correto? Então, eu tenho que avaliar a conduta de quem está debaixo assim, do mesmo teto que eu, né? Eu, na parte hierárquica, eu tenho que ter um olhar clínico, sabe? Eu não posso tolerar qualquer tipo de desrespeito, né? Ali, fala tanto sobre respeitar, porque a gente acredita que o respeito ele vem de casa, com certeza. Só que a gente sempre pode contribuir, sabe? A gente sempre pode estar contribuindo. Quer dizer, de uma luta de contato, eu vou falar sempre essa palavra, essa luta de contato, que parece que o objetivo maior é deixar o adversário no chão, sangrando, que não é nessa linha, mas vencer de uma forma com força, digna, mostrando, né? A força. Digna, né? Uma coisa digna, né? Isso tudo vocês aprendem também na academia. Exatamente. Existem alguns tipos de profissionais que não vêm abrangendo esse tipo de educação dentro da academia, né? Que gostam de colocar uma conduta mais agressiva, né? E incentivar o aluno talvez a ser mais agressivo. Só que o que eu observo é que tem um grande avanço. Isso também é um grande avanço assim no Muay Thai, sabe? Aqui, o verdadeiro Muay Thai, eu digo, né? Aqui no Brasil e Santa Catarina também, porque eu vejo muitas academias implantando esse respeito assim de uma forma grandiosa, sabe? Grandiosa. Que é bom para o crescimento do atleta, né? Principalmente. Assim, a gente termina o nosso primeiro bloco, muito rápido, aqui com campeão, multicampeão no Muay Thai do Brasil, principalmente de Santa Catarina, do sul do Brasil, Felipe Souto. Voltamos em seguidinha para saber mais detalhes sobre esse esporte, né? Enfim, fica aí que nós voltamos já. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, nosso segundo bloco, hoje conversando aqui com o atleta multicampeão de Muay Thai. Muay Thai, né? Tô certo? Tô falando certo? Muay Thai. Felipe Souto, que vai nos representar na Itália nesse final do mês de junho. E um papo muito legal para conhecer melhor essa arte, né? Essa luta, principalmente. Mas o que me leva a bater um papo contigo também sobre isso, além das tuas conquistas, que nós vamos falar desses cinturões aqui, de cada um. Geralmente, essas lutas de UFC, o boxe, jiu-jitsu, geralmente o indisciplinado do atleta, quando ele está começando, ele quer fazer uma autodefesa dele e sair brigando com todo mundo. Essa aí não é um mandamento do Muay Thai, e nem dessas lutas, né, Felipe? Isso. É uma luta de atleta, de rendimento. Exatamente. Existe, né, o lado comercial, existe o lado do rendimento, só que eu acho o que eu mais gosto, né, o que eu acho mais interessante da luta, né, é que é ali que esse tipo de pessoa com esse tipo de problema, é ali que ela encontra a cura, sabe, para esse tipo de problema. É ali onde encontra a cura. Encontra uma contrapartida para poder aliviar isso e a pessoa automaticamente se torna uma pessoa melhor, sabe? É uma coisa, olha, é incrível, sabe? Pessoas assim com problemas de temperamento, às vezes com bipolaridade, as pessoas elas têm um alívio instantâneo, sabe? Que nem eu sei explicar, sabe? Não, porque geralmente o judô é um desses, o jiu-jitsu, o judô, são tipo de esportes, né?
que é justamente para desestressar. Exatamente. Né? E o Muay Thai, no caso, o boxe, o UFC, além de ser comercial, é claro, tem um lado comercial que você falou, ele também, se for entendido como um esporte para extravasar, para se soltar, ele torna-se até agradável. Exatamente, exatamente. Torna-se uma outra pessoa, forma uma outra personalidade. Isso, tudo depende da forma que a gente enxerga as coisas, né? Tudo depende da forma que a gente começa a enxergar as coisas. Eu, por exemplo, eu entrei com o intuito de emagrecer e eu consegui. O teu objetivo era esse. Consegui. Mas quanto mais gordo nessa luta não é melhor? Quer dizer, eu como sumô, me daria muito bem? Então, a parte do striker, né, da trocação, é preciso realmente, você falou corretamente no começo ali na apresentação da modalidade, precisa ser uma pessoa ágil, sabe? E esse é o que eu creio que é o meu diferencial, porque quando olham para uma pessoa mais pesada, esperam que ela seja lenta, e o meu treino é específico justamente para me deixar mais rápido. Agora, você falando em treinamento, falando em mudança de personalidade, você sente que você mudou a sua personalidade também, o seu jeito, a sua forma de conviver, através dos treinamentos, através das vitórias ou das lutas que você faz? Você realmente, depois que entrou nesse esporte, você se sente uma pessoa diferente? Com certeza. Meu Deus, essa pergunta para mim é uma das mais importantes, sabe? Porque realmente a vivência dentro de um tatame, ela foi transformadora para mim, sabe? Transformadora. Ainda mais porque eu fui acompanhado por grandes pessoas, sabe? Eu pude observar não só a minha mudança, mas a mudança das outras pessoas ao meu redor. Então, para mim, o pessoal costuma dizer, né? Os meus alunos, eles costumam falar, não é terapia, mas é terapêutico, né? A minha mente, ela expandiu depois que eu comecei a treinar Muay Thai, que eu me dediquei, né, que eu decidi dar um passo de ser atleta. Olha, a minha vida mudou, porque tudo começou a me auxiliar dentro da minha casa, na minha rotina fora do tatame, sabe, na disciplina para estudar, sabe, para enxergar as coisas de uma forma mais promissora, eu posso dizer assim. Sabe? Puta que legal isso, ó. Eu acho que de uma luta que parece ser uma luta violenta, ó, tem umas fotos ali, ó. Essa foto ali, quando eu vi, essa foto, você pode olhar lá para mim. Olha, aquela foto lá, meu Deus, que foto! Quando você olha nessa foto, dá a impressão, você acabou com o mundo, né? Mas na verdade, é mais a parte de cima que se trabalha. Outra aí também, aí, ó. Vai passando mais algumas fotos, produção. Essa aí entrou o cotovelo. Essa aí entrou o cotovelo. Essa aí o joelho entrou também, meu Deus. Meu Deus. Mas todos são preparados tecnicamente, né? Sim. Sabem se defender e atacar. Essa aí, que momento é essa foto aí? Essa foto, né, ela é no começo da luta. Quando é uma disputa de cinturão, o árbitro vem e apresenta os dois atletas, né? E os dois tiram uma foto com, como diz, com o alvo da noite, né? Com o prêmio desejado, que é o cinturão, né? Para aí o público começar a fazer barulho, né? Gerar aquele interesse do público em interagir com a luta. Que legal. Tá bom, produtor, depois eu quero mais fotos aí no terceiro bloco. Ali tem uma foto que me parece que você é gordo ali. É um encorpadão ali. Sim. Aí você me diz, não, Dura, a gente emagrece no processo. Sim. Porque tem que ser ágil. Demorou para chegar a esse estágio, a esse ponto? Um campeão, para ser campeão, tem que focar em ser ágil, principalmente? Sim, com certeza. Essa é uma pergunta também com um escalão de importância gigante, tá? Porque assim, ó, as pessoas que me conhecem, elas sabem que antes da pandemia eu perdi 52 quilos para fazer minha primeira luta. Nossa. Eu tirei uma pessoa de dentro de mim. Tudo com dieta e acompanhamento, assim, determinação, sabe? Eu perdi 52 quilos em 4 meses para poder lutar a minha primeira vez. E depois da pandemia eu acabei engordando, né? Só que assim, hoje em dia, né, por exemplo, eu voltei a lutar ano passado. Olha quanto tempo eu demorei para criar coragem de entrar dentro de um ringue, porque eu estava tentando emagrecer e não conseguia, porque eu não estava conseguindo focar. E eu decidi dar um passo de fé, eu digo que é um passo de fé. Eu peguei e falei, quer saber, eu vou pesado mesmo. E foi ali que começou a transformação da minha convicção. E essas fotos são pesadas? Foi ano passado, pra você ter noção. Foi ano passado. Hoje eu já estou diferente. Começo de dezembro para cá, eu já perdi 30 quilos. Sabe? É porque também a minha composição óssea, né? A minha parte muscular, ela tem gordura, mas eu também tenho memória muscular, sabe? Eu também tenho bastante músculo. Eu sou um cara forte, eu me considero um cara forte, sabe? Então, eu resolvi não ficar botando a culpa
em algo que aconteceu e ir em frente, sabe? Ir em frente. E eu dei esse passo e foi onde eu vi que pesado eu me saio bem. Só que agora, visando um ramo profissional, eu estou cuidando mais do meu corpo. Para quê? Porque ele é a minha propaganda. Boa. Essa foi uma grande dica também. É a minha propaganda, entende? As pessoas, por mais que isso sirva para incentivar outras pessoas que pensam assim, mas eu sou gordinho, eu não posso. Não, pode. Eu posso dizer para ti que tu pode, olhando no teu olho que pode. Eu, por exemplo, eu gosto sempre de me citar como exemplo, né? Saco de pancadaria, No caso, com 70 anos, você acha, eu poderia fazer essa luta, mas sem aquela intenção de competição, apenas com a intenção de mobilização, de ser mais ágil, pela idade. É interessante o idoso também, acima de 60, no caso, participar desse processo? Sim, isso é uma ótima pergunta, com certeza, tá? É até recomendado, sabe? Desde que você não tenha, né, uma contrapartida de, sei lá, algum problema... Cardio. Isso. Principalmente cardio. Você pode sim, tá? É aconselhado, tá? Estar acompanhado de um profissional que consiga te guiar nessa parte. Ajuda em tudo, tá? Ajuda em tudo. Não só da parte corporal, mas da parte mental, ajuda em tudo. É muito bom. Principalmente dá para ver a parte mental. E crianças, então, nem se fala. Nossa, excelente. Criança, então, excelente. Com quantos anos uma criança pode começar a fazer uma sua trajetória na luta do Muay Thai? Então, eu já cheguei a acompanhar crianças de até 5 anos. Já começando assim o judô começa cedo, né? Isso. Começando assim a sua parte de decolagem já. Sabe, assim, de começar, daí a criança gosta, principalmente quando a criança gosta, né? Porque a gente, querendo ou não, quando a gente trabalha com criança, né, que é uma coisa que eu faço, né, que eu também trabalho com criança, a gente tenta incentivar, né, fazer com que aprendam a conduta, mas também que seja divertido. O Muay Thai também é divertido, sabe? Não só para as crianças, para os adultos também. O Muay Thai tem que ser uma coisa gostosa, sabe? Apesar de ser um treino que exige disciplina, foco, mas é algo gostoso. Geralmente todo mundo pensa, e a gente vê algumas entrevistas de atletas multicampeões, de atletas que conquistaram medalhas, nós vamos falar mais das tuas também, eles sempre dizem, é doído sim o treinamento, nada é fácil para ser campeão. Exatamente. Porque ser campeão nesse país tem que treinar muito. Você treina muito? Então, como tu falou, ser campeão nesse país não é fácil, minha gente, não é fácil. Eu treino muito, tá? As pessoas, como eu disse, né, o pré-julgamento, ele existe. Só que eu quebro tudo isso principalmente na rede social, porque as pessoas elas olham e eu tô começando como posso dizer, a capturar tudo, a minha rotina de treino, tudo, e as pessoas elas olham assim, cara, eu não acredito que esse cara corre tudo isso, não acredito que esse cara treina tudo isso, que ele levanta tudo isso de peso, eu não acredito que esse cara aí que a gente olha, não dá nada pra ele faz tudo isso num dia só. Sabe, de manhã é pelo menos 2 horas treinando, de tarde mais 2, de 1h30 a 2 horas, e de noite é a noite inteira treinando. O respeito que tu procuras no esporte, ô Felipe, ô campeão, o respeito que você procura é ser visto realmente nesta luta, não com a parte da violência, não de usar isso para te defender na rua, no dia a dia. Você quer o respeito como atleta. Exatamente. É isso que você está procurando, como esporte. Exatamente. O esporte é com propósito. Na minha visão, o esporte ele existe por um propósito, sabe? Eu vejo dessa forma, né? É o que eu tento pregar para os meus alunos. Um esporte com propósito. Que eles cheguem e não pensem se aqui é só trocar soco. Tem muita gente que chega e acha que é só botar a luva, que eu vou largar eles num canto e... Não. Tem gente que chega para treinar, às vezes não consegue se movimentar e contar ao mesmo tempo. Olha. Sabe? Trabalha a parte cognitiva, trabalha tudo, então... E sem contar a conduta. Eu viso muito isso. Muito isso. Eu desde sempre fui um cara muito respeitoso, muito educado. Sempre soube conversar, desde criança. Isso eu peguei da minha casa, né, do meu lar. Mas o Muay Thai me ajudou demais. As pessoas, os teus amigos te veem hoje como atleta e como uma pessoa diferenciada. É gostoso falar contigo sobre isso, sobre o teu esporte, mas de uma forma muito respeitosa. Isso. Porque sabem que isso você prega, o respeito. Exatamente. As pessoas elas conseguem, graças a Deus, eu consegui fazer com que as pessoas enxerguem isso em mim, sabe? Que eles enxerguem isso aí em mim, que eu
tenho respeito. Não com o homem da força. Exatamente. Não com o homem que vem, o Brutamonte, chega exatamente. Eu vou acabar com a festa. Isso, não. Não, nessa hora você... Uma companhia gostosa, entendeu? É atleta, exatamente. Né? Assim a gente termina o nosso segundo bloco, conversando hoje com o atleta multicampeão, Felipe Souto, que vai nos representar. Voltamos seguidinha, já no Linha de Fogo. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo especial hoje. Eu tendo a honra de conversar com um atleta multicampeão pela primeira vez. Estou me sentindo importante diante desse fera aqui, lutador, professor. Vai representar o Brasil, certo? Agora na Itália, no final desse mês de junho. E conhecendo muito de perto a arte do Muay Thai, né? Muito legal mesmo esta conversa. E já pensou, eu tenho certeza que eu estou conversando com você pela primeira vez. E quase certeza ainda que depois da Itália você vai ter redes nacionais. Amém. Eu vou dizer assim, eu te entrevistei, eu fui o primeiro a te entrevistar. Amém. Mas pensando nisso, a gente sempre se inspira em alguém. Todo o esporte, nós nos inspiramos em alguém, no ídolo, numa pessoa, e dizer assim, olha, eu quero chegar lá, eu quero focar. Sim. Porque no esporte, se não tiver foco, é bom nem começar. Em quem você se inspirou? Então, essa é uma conversa que eu sempre me agrado muito de fazer, sabe? Porque a minha inspiração, ela não veio de fora, como às vezes a maioria das vezes acontece. Ela não veio lá de fora do Brasil, veio como diz, da minha casa. Veio assim do lugar onde eu moro, né? Do meu terreiro. De Tubarão. Veio Olha de Tubarão. Só, daqui de Tubarão. Veio de Tubarão, Cristiano Giongo, que foi o meu mestre. Até hoje eu considero ele o meu mestre. Ele e o Cirilo foram meus dois primeiros mestres e únicos, né? Que eu costumo dizer que hoje em dia, né? Eu olho para o Cristiano, eu tenho muita admiração por ele, né? Por tudo que ele me ajudou a construir. E foi assim, ele me abraçou de uma forma que ele abraça todo mundo, mas que para mim foi algo muito especial. É de uma academia? Ele trabalha numa academia? Pode falar o nome da academia? Então, ele dá aula na Giongo Team, né? Em cima da pizzaria com Milão. O Cristiano, ele investiu em mim, tá? Mesmo que talvez não de forma monetária, mas ele investiu o tempo dele em mim. Confiança. Ele que me formou. Ele que me levou para mim lutar minha primeira vez, foi ele, inclusive. Ele que te transformou, digamos, a personalidade. Eu entrei sem nenhuma intenção de lutar. E um dia eu cheguei para ele, eu senti no meu coração de perguntar para ele se eu servia para ser um atleta. Nossa. E ele chegou para mim e falou assim, Felipe, se tu fizer tudo o que eu te falar, tu vai ser o melhor atleta que eu... Que conceito. E ele, olha, eu me senti abraçado naquele momento. E, olha, até hoje, já se passam quase 11 anos. Eu lembro como se fosse hoje, da conversa no WhatsApp falando isso. O campeão se emociona mesmo assim? Com certeza. Se emociona. Com certeza. E essa emoção se transforma numa medalha, por exemplo, como essa, primeira etapa estadual 2025 este ano, sim, né? Seletiva mundial na Itália, onde você está indo para a Itália porque você conquistou essa seletiva aqui, essa medalha aqui, certo? Certo. Esta medalha. E aí, o que é que eu vou dizer? Coloca essa medalha aqui, campeão. Coloca essa medalha aí, porque são conquistas na carreira. E esses cinturões aqui, esses cinturões aqui também. Ô, produtor, não dá para pegar bem esses cinturões? Tu quer pegar um, produtor? Pega o que? Isso, esse cinturão. Nossa, é isso que eles colocam lá no ringue. Me fala desse cinturão aqui, ó. Tá vendo? Esse cinturão aqui. Qual a importância que ele tem nessa conquista aqui? Esse cinturão do Blasius Combat, né, do mestre Sidney Blasius, ele me deu a honra de poder estar disputando esse cinturão, que era um sonho meu, ele sabe disso, né, ele me acompanha de perto. Sempre foi um sonho disputar, lutar. O meu sonho era lutar, fazer uma luta que fosse de exibição no evento dele. E, cara, ano passado eu tive a honra de disputar esse cinturão. Foi uma luta muito importante, muito importante. Porque o venezuelano, né, que a gente estava conversando nos batidores e tal, ele me desafiou. Venezuelano? Ele pegou, fez um vídeo me desafiando para uma luta. E eu peguei, a gente casou
2 lutas já em seguida, independente de quem ganhasse, ia até a revanche. A primeira luta foi no evento da casa dele. Que Por foi favor, pode trazer ele aqui, pode trazer outro cinturão aqui. Lá em Paulo Lopes. Olha aqui. E ele perdeu. Ele perdeu na casa dele. Perdeu. E chegou na segunda luta e ele perdeu também. Perdeu também. Perdeu também. Sensacional. Aí foram os primeiros cinturões que você teve? Foi. Aquele lá foi o meu primeiro, ó. Esse aqui foi o primeiro, foi. então. Esse aqui foi o primeiro. Esse é de extrema importância para mim, porque foi onde me encorajou a estar disputando todos esses outros aqui, ó. Esses atletas, em Santa Catarina já tem bastante atleta, ô Felipe? Tem. Santa Catarina tá de uma forma assim incrível, sabe? Tubarão mesmo. Tubarão também tá no crescendo. Tem muita gente com talento, tá? Muita gente com talento. Inclusive, eu até estava falando pro Dura, pessoal, né? Conversando mais direto com vocês, falando pro Dura que o que está acontecendo comigo não é só importante para mim. É importante para todos esses outros atletas eles serem acompanhados também, sabe? Porque tem muita gente talentosa em Tubarão. Então fala para eles, qual é a sensação de ser campeão? Eu não sei porque eu sou campeão da vida, Sim. Eu sou campeão do dia a dia, da sobrevivência. Todos nós somos campeões da sobrevivência, do dia a dia, das nossas conquistas e das nossas derrotas também. Não é diferente de uma luta. Exatamente. Temos derrotas e temos conquistas. Mas qual é a sensação de ser campeão no esporte? Então, a sensação de ser... É uma ser... lembrança, Nossa, assim, toda uma história. A sensação de ser campeão no esporte, né? Pra mim, eu já me considero campeão quando eu cumpro com meus deveres dentro da academia. Isso já me torna um campeão, sabe? Porque a gente costuma dizer que o pior é dentro da academia. E no dia de ir lá e entrar dentro do ringue, é o dia da festa. Sabe? É o dia da festa. Tubarão geralmente tem luta aqui em Tubarão também? Então, tem que ser divulgado. Evento de luta em Tubarão de Muay Thai é poucos, tá? Poucos, quase zero, assim, não tem. Mas tem bastante pela região. E assim, ó, a sensação de ser campeão é uma sensação de dever cumprido. De que eu fui lá, eu fui melhor, não porque alguém não porque alguém teve que me ajudar, mas eu fui melhor porque eu consegui. Sabe? Agora, como é que você chega agora a coroar o grande objetivo de participar esse fim do mês na Itália, que você vai agora no dia 23, se eu não me engano, você embarca para a Itália, né? Vai ter a oportunidade de lutar fora do país, que é uma outra visão, porque na Tailândia, na Europa, de repente o Muay Thai está bem divulgado, tá bem forte. É uma oportunidade para ser visto, porque como é que vai ser essa Copa, né? Esse campeonato lá mundial? Vai ser televisionado, vai ser visto quase pela Europa inteira, por todo mundo? Nós vamos poder assistir daqui? Vão poder. Opa. Todas as plataformas de streaming eles vão estar transmitindo. YouTube, Twitch, eles vão estar colocando à disposição do pessoal, justamente por isso, para que fique uma coisa polarizada, algo que seja levado ao mundo, sabe? Até porque lá já é diferente, entende? Aqui no Brasil que é meio complicado ainda essa situação, mas fora do Brasil, o Muay Thai ele já está gigante, sabe? Ele está gigante, é gigante. É complicado porque é bom também falar de que o Muay Thai, eu li a respeito de que ele é uma arma branca, no caso, se for mal usado no processo. Isso que você luta é pelo lado completamente profissional. Exatamente. Né? Então, tem uma diferença muito grande as pessoas usarem o esporte para poder fazer algo de errado. Isso é crime. Isso é crime. Isso é crime e é muito errado. Né? Inclusive, está dentro da nossa avaliação de conduta. É uma coisa que a gente não tolera, nenhum professor tolera, sabe? O aluno ele pode ser o meu braço direito, mas ele é punido. Dependendo do grau, da complexidade da situação, é até expulso da academia. E outra coisa também, a dificuldade é o apoio nesse esporte. O apoio público, o apoio de campeonatos, porque não tem grandes patrocinadores. Faça um apelo aí. Como é que você vai para a Itália? De que forma, de que maneira? Você está conseguindo ir? Então, né, gente, isso que a gente está conversando aqui é de uma extrema importância. O apoio, ele está vindo,
por meio de algumas oportunidades que foram procuradas, né? Que a gente tentou chegar, né? De certa forma, graças a Deus conseguimos chegar aqui até o Dura para ter esse apoio também, né? Eu tenho grandes pessoas ao meu lado, como meus familiares, né? Eu tenho um tio que ele me apoia muito, sabe? Ele tem um grande carinho por mim, é recíproco. Então, só que assim, ó, temos potencial em Tubarão para fazer uma troca de favores. Não que favoreça só um lado, não só favorecer o atleta, mas se nós temos talento tanto do lado do atleta quanto do lado do potencial do empreendedor. Agora, no teu grupo, né, que iam 3 pessoas, 3 atletas, né? Eram 2 atletas aqui de Tubarão. Eram 2 atletas, Isso. né? E não conseguiram ir, né? Isso. Por falta de apoio. Por falta de apoio, exatamente. Nossa. Exatamente. Não tiveram como... Isso é muito triste isso. Isso. Mas esse foi um diferencial, né? Agora, não querendo rebaixar eles ou alguma coisa assim, mas foi um diferencial porque eu fui perseverante. Eu tô sendo perseverante. Até uma semana atrás, eu não tinha nada. Certeza nada. que iria. Não tinha. Eu tinha certeza, eu tenho certeza que eu vou. A certeza que eu ia, eu tinha. Mas... condição financeira, eu não tinha nada, só tinha uma inscrição paga, só. Olha só, no último bloco nós vamos conversar de que maneira ele está conseguindo esse apoio, de que forma nós podemos contribuir, colaborar através de vaquinha. Olha só, nós temos um multicampeão e nós temos que fazer vaquinha. Por favor, nós temos que ajudar para que esse atleta, esse campeão aqui de Tubarão, que representa um segmento do esporte que está se proliferando, digamos, muito forte, com disciplina aqui na cidade. Voltamos já em seguidinha com o nosso quarto e último bloco, conversando hoje com Felipe Perdi. Felipe Sou. Voltamos já. Estamos de volta aqui no nosso quarto e último bloco do Linha de Fogo. Diferente, né? No Linha de Fogo, semana passada, entrevistamos um empresário, né, do Escatola. Foi um sucesso, né, o bate-papo dele, como surgiu, o nome dos pratos, enfim, lá do restaurante Massas. Falando em massas, lembro da Itália e tudo mais. Muito legal mesmo. E hoje eu entrevisto esse campeão, que eu tenho uma honra de poder bater esse papo aqui. Falamos de Itália, falamos que você vai. Falamos que você tem os familiares que estão lhe apoiando, né? Mas o poder público, por que o poder público também está lhe apoiando? Quem é que pode lhe apoiar? Eu sou seu amigo, eu quero lhe apoiar. Qual é a maneira que eu posso chegar até você? Correto. Tem um telefone aí, produção, pode colocar na tela. É isso. O meu telefone vai estar entrando no ar agora, né, aparecendo. As pessoas que tiverem interesse em ajudar, eu não tenho uma visão assim selecionada de pessoas que podem ajudar. Todas as pessoas que sentirem no coração de ajudar, elas podem estar ajudando. Agora, os empresários, né? Os empresários quiserem também impulsionar. Por que eu digo impulsionar? Porque é o que eu costumo falar. Eu não quero nada de graça. Eu quero carregar uma marca. Eu quero que as pessoas elas também sejam impulsionadas. Eu quero chegar lá na Itália, entrar dentro do ringue com uma camiseta escrito Prefeitura de Tubarão ou com a por exemplo, Escatola, entende? Eu quero estar entrando com esse, quero também estar ajudando de alguma forma, sabe? Porque querendo ou não é um alcance muito grande. Muito grande. É a maior organização do Muay Thai do mundo que está fazendo esse campeonato, que está realizando esse campeonato. É a WBC. Todo lutador sonha em ter uma medalha que seja de terceiro lugar da WBC. Nossa. Exatamente, é uma importância muito grande. Então, assim, ó, todos que tiverem interesse em apoiar, podem estar entrando em contato comigo por esse telefone. Esse telefone que está na tela, 99 80 22 031. 9802 2031. Coloca o novinho ali na frente, certo? Mas vamos ajudar. Vamos realmente, ligue para o Felipe Souto, para que possa, qualquer ajuda que possa, porque ele tem apoio. A prefeitura, no caso, estão trabalhando, por que ela não pode apoiar você oficialmente? Porque você não é federado? Correto, então, vamos lá. Na verdade, eu sou
um atleta federado, um professor federado. Essa aqui é a federação. A Federação Catarinense de Muay Thai tradicional. Muay Thai, Exatamente. O mestre Paulo ele também está me prestando um grande apoio, né? Está me dando uma mão amiga para me ajudando com alguns meios. A gente estudou alguns meios de conseguir uma ajuda e a prefeitura, né? Até mandar um abraço para o Zamparete e para o Sorato também. Coisa boa. O Sorato, na verdade, ele sempre me acompanhou de perto. Eu sou bem amigo do filho dele, sempre me acompanhou de perto e sempre esteve me apoiando da forma que pôde, né? E eles conseguiram me ajudar já com uma parcela, sabe, do valor, já conseguiram disponibilizar algo, entendeu? E eu também tive uma pessoa que me abençoou com a minha passagem, né? Um grande familiar que me abençoou. E agora assim eu tô livre. Agora precisa do apoio com esse telefone que está aqui para se manter nesses dias. São quantos dias da Itália? Vão ser 8 dias. 8 dias. Aí você precisa agora, campeão. Eu estou falando isso para um campeão, para se manter numa Copa do Mundo, no torneio, num campeonato mundial, pedindo apoio. É o tipo da famosa, aí a famosa vaquinha, não sei se vai dar tempo, né? A gente ajuda tanto, eu quero colaborar também, eu também já quero ajudar, porque eu acho tão importante nós poder ajudar um jovem que tem propósito, que tem objetivo, que tem foco. Toda essa conversa de hoje aqui no Linha de Fogo, faça isso, contribui, não interessa o valor, você é empresário, pode fazer, leva a sua marca, certo? Vai ter aqui, ó, Tubarão, com o Zamparete, que está com as ideias muito boas no esporte, com toda a sua equipe, vai fazer com certeza futuros campeonatos. Talvez não no tamanho desse da Itália. Isso. Nós temos que começar pouco a pouco, de algum lugar, né? Exatamente. E é importante, né, Felipe, começar esses pequenos torneios. E eu sou uma pessoa disposta, falando como pessoa, não só como atleta e professor. Eu sou uma pessoa disposta a ajudar nisso. Ajudar em organizar, para que essas coisas aconteçam, sabe? Eu sou um homem disposto a... Que é referência. Exatamente. Você passa a ser uma referência. Exatamente. Né? E sendo essa referência, você dá aulas, né? Você dá aula ou treina outras pessoas, enfim. Como é que é esse lado do professor, o atleta e o professor? Então, isso é uma pergunta muito importante, tá? Porque quando a gente é professor, a gente está num cargo maior e tem outras pessoas que elas seguem o que você fala. Você tem que ser um espelho, né? Para as pessoas, elas têm que olhar para você e realmente, como o Dura falou, ver uma referência. Agora, quando você é atleta, você precisa de uma referência. Tem que mesmo sendo professor e tendo conhecimento, é preciso se colocar como aluno de alguém para poder chegar preparado numa competição, entendeu? E hoje a minha referência está sendo o Cirilo, que foi uma pessoa que desde quando eu comecei no Muay Thai me ajudou muito. Ele está sendo e o Saulo também, né? O Saulo Brizola. Você já percebeu que você também está passando a ser uma referência para os seus alunos? Com certeza, com certeza. Você tem a sua referência, mas você também já é referência. Campeão, 3 cinturões aqui, as pessoas, principalmente o aluno, o adolescente, que é para a mulher também. Sim. Nós não falamos sobre isso, sim, né? Com certeza. Mulher também faz o Muay Thai. Com certeza, com certeza. E um dos maiores potenciais que existe no Brasil hoje é do lado feminino. Tá brincando? Sério Sim, com mesmo? certeza. Grandes campeãs estão sendo formadas aqui no Brasil. Grandes campeãs, grandes nomes mesmo, tá? A Ariana Batista, a Fernanda Peppa, que é lá de Rio Grande do Sul. Olha, eu como homem, eu admiro elas pelo jeito que elas... A Diandra Colombo também, que é uma pessoa que eu caminho perto, né? Um pouco mais perto, na verdade, que ela é de Criciúma, da Costa Tim. Olha, grandes nomes, tá? Elas vão estar na Itália também? Alguém vai estar na Itália? Não. Elas não são federadas essa federação e elas não tiveram essa oportunidade de fazer a seletiva. Porque praticamente está cada um se virando por si, na sua região, na sua cidade, tentando divulgar. Você divulga aqui, o Cirilo divulga também, outros divulgam lá. Cada um, até que um dia isso vai tornar-se uma coisa que alguém vai olhar e dizer assim, opa, isso está crescendo muito. Exatamente. Primeiro tem que acontecer para poder olhar. Precisa de um passo. Precisa que alguém dê um passo, né? Dê um passo de fé. Assim como eu dei o passo para começar a treinar, ou como a gente dá um passo para iniciar uma faculdade, precisa ter um passo. Alguém precisa olhar para isso e ver a importância que isso tem para a nossa sociedade. Como é que é a vida de um campeão fora dos ringues?
É, é uma loucura, tá? É uma loucura, porque as pessoas, elas olham pra gente como realmente uma referência e elas tentam, como eu posso dizer, elas acham que a gente não tem defeitos, sabe? Ah, porque o cara é campeão e tal, mas acho que a gente não tem defeitos. Sabe? Não fica triste. Isso, que não tem o dia ruim, o dia mal, sabe? Mas na verdade, assim, ó, o que torna a gente ser campeão, isso fica para todo mundo, em qualquer área da vida. Não é que a gente não possa se desanimar, mas quando a gente desanima, a gente tem que reagir. Ser resiliente. Exatamente, entender. Acreditar sempre no dia melhor. Entender que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Agora, como a sua família também, como a sua família e amigos lidam com a sua carreira aqui em Tubarão? Como é que eles entendem? Como é que é o seu dia a dia? Você é de igreja? Você pode falar sobre isso? Eu quero conhecer um pouco mais o Felipe Souto, o atleta multicampeão. Tá correto. Então, a minha família ela me apoia muito, tá? Me apoia muito. A minha irmã correu atrás. Eu não entendia nada sobre passaporte, sobre passagem. Minha irmã, ela é uma pessoa mais entendida nisso. Ela me ajudou muito. A minha mãe me ajudou com a inscrição, com uma parcela da inscrição, sabe? Sem poder, me ajudou. Meu pai, ele me presta um apoio gigante do outro lado, sabe? Porque a gente não mora junto, né? Ele presta um apoio da forma que dá. E sim, eu sou cristão, né? Eu creio em Jesus Cristo. Eu não falo sobre placas de igreja, eu falo sobre ter Cristo como uma referência, sabe? Eu recebi uma palavra de que eu ia para a Itália, por isso que eu perseverei. Que bom que acredita que tive realmente, fé. Né? Muitas pessoas vieram para mim várias vezes para tentar me desanimar e falar: ô Felipe, mas já está chegando perto, tu não tem nada de dinheiro. Assim, ó, eu tenho Jesus e uma palavra. Agora tem um questionamento que eu queria fazer para um campeão. Quais são os seus planos e objetivos para o futuro na sua carreira como atleta do Muay Thai? Ótimo. Assim, ó, como atleta, eu não tenho limites ainda. Eu não tenho limites, sabe? Eu não penso em parar. Eu penso em continuar lutando, sabe? Como atleta, eu penso assim. Agora, como professor, eu almejo ter minha própria academia, entende? Meu próprio espaço, o meu próprio, não algo terceirizado. Hoje em dia eu dou aula numa academia terceirizada, mas eu planejo ter um espaço, né, para que eu possa estar realizando esse tipo de trabalho, um espaço que seja meu, entende? E eu sou um atleta com grandes oportunidades. Mês que vem, no outro mês, eu já tenho uma oportunidade de ir para a Tailândia. Também é importante o teu apoio por causa disso, para mim ir lá trazer conhecimento direto da fonte para o solo tubaronense, sabe? Eu vou lá para aprender, eu não vou lá para disputar nada, para Tailândia, né? Eu vou para aprender. Que é onde nasceu esse esporte, o Muay Thai. Exatamente, direto da fonte, com campeões, sabe? Ter seminários e estudar, sabe? Trazer para o solo tubaronense. Que legal. Agora, Felipe, que conselhos você daria como campeão que conselhos você daria para quem está começando ou querendo começar o Muay Thai? Nossa, isso aí é forte, porque quando eu comecei, eu só queria que alguém me impulsionasse. Só que alguém dissesse para mim assim, ó, vai que pode dar certo, vai que tu consegue. O que eu posso dizer em uma palavra, acredite. Acredite. Acredite que tudo é possível. Não pense em limitação, sabe? A gente deve respeitar as limitações que nós temos. Uma limitação de saúde ou algo assim. Mas caso contrário, acredite. É o tipo de uma pressão que antecede a luta. Tem que acreditar que vai dar certo tem que acreditar naquela luta. Exatamente. É como a gente estava conversando nos bastidores. A vitória ela começa aqui, ó, na cabeça. Se eu declaro que eu sou vencedor, independente de qualquer coisa, eu sou vencedor. E para a Itália, você já está declarando que vai ser vencedor? Com certeza. As pessoas está focado? Sim, assim, sem ar nenhum de soberba. Mas as pessoas vêm perguntar para mim se eu acho que eu tenho condição. Eu digo, eu tenho plena convicção que eu vou ser campeão mundial. Nossa. Felipe Souto, atleta multicampeão do Muay Thai. Que conversa maravilhosa. Repito, né? Eu estou muito orgulhoso de estar conversando contigo, de estar dando essa oportunidade do meu amigo telespectador conhecer a arte do Muay Thai, conhecer você e outros tantos atletas que a gente possa conversar daqui para frente. De outros segmentos também, né? Enfim,
Estamos aqui para ajudá-lo, desejando sucesso a você. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. É com imenso carinho que eu venho aqui e eu deixo só gratidão desse programa maravilhoso que eu participei hoje. Agradecer a recepção de todo mundo, foi maravilhoso. Assim a gente termina mais um Linha de Fogo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Fique com Deus.